Vamos abrir novamente em Romanos capítulo 11. Vamos ler do versículo 33 em diante. Romanos capítulo 11. Versículos 33 em diante. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos irmãos da igreja de Roma, uma igreja que ele nunca tinha ido lá, não conhecia os irmãos já ouviam falar de Paulo, mas não o conheciam. E Paulo, depois de passar 18 anos evangelizando aquela região da Ásia, ele tentava ir para a Espanha, e ele queria que, a exemplo de Antioquia, uma igreja o amparasse e o assumisse como missionário. E a igreja mais bem estruturada, mais próximo da Europa, era justamente a igreja de Roma. Então Paulo escreve essa carta como um currículo vitae. Na verdade, ele vai se apresentar à igreja e, no decorrer da exposição da carta, ele vai expressar o conteúdo da sua pregação e o propósito de Deus haver enviado Jesus Cristo para salvar os pecadores, a fim de não apenas transformar a sua eternidade, mas transformar a sua vida presente. Então, ele vem desde o capítulo 1 ao capítulo 8, expondo a doutrina da salvação, desde a apresentação do 1 ao 17, quando ele demonstra e expõe claramente o teor da sua mensagem e por que era tão importante que a igreja o apoiasse para isso para a Espanha. Depois ele divide a obra da salvação, expondo o problema do ser humano, que era o pecado, a solução, que é a justificação em Jesus Cristo, e os benefícios que a fé em Jesus Cristo irá trazer à vida daquele que crê. Primeiro, reconciliá-lo com Deus. Foi o grande problema. Quem não tem Jesus Cristo está destituído. E aí ele começa no capítulo 5 dizendo: justificados pela fé, temos paz com Deus. Não somos mais inimigos, como ele diz lá no versículo 9, mas agora, por Jesus Cristo, fomos tornados amigos de Deus. E aí, essa amizade, por força de toda a ação, a santificadora da presença do Espírito Santo, vai fazer com que nós consigamos vencer continuamente a luta contra o pecado, no sentido de que não somos mais escravos. Depois, ele apresenta a realidade da vitória que nós tivemos diante da lei de Deus que nos condenava por causa de Jesus Cristo. Por isso que, depois de dizer que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dá um brado: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Depois de falar e depositar a realidade de que um pecador pode encontrar a esperança eterna, pondo a sua fé em Jesus Cristo, ele começa o capítulo 8 dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e basicamente chega ao fim do capítulo 8 com aquele hino de segurança que nós cantamos domingo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidades poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E aí vem ao coro: nada poderá nos separar mesmo. Não tem como. Se formos alcançados, o nosso destino é a glória. Só que chega no capítulo 8, antes de começar a sua aplicação prática da doutrina que ele direcionou à igreja, ele abre um parêntese e se dirige aos judeus. É muito comum até hoje, nós ouvimos até de pregadores mal informados, eles dizerem que no Antigo Testamento Deus salvava pela lei, no Novo Deus salva pela graça. Paulo não permitiu que esse tipo de pensamento se introduzisse na igreja de Roma. E aí, capítulo 9, 10 e 11, ele se volta para os judeus para mostrar que o princípio da salvação de Deus sempre foi a eleição, e a ação dela alcançando o povo de Deus sempre foi pela graça. E aí, quando ele começa a mergulhar nisso, ele chega nesse texto. Ele mergulha, a ideia do texto aqui no original é que ele vai, e chega uma hora que falta ar. E esse cântico que ele estabelece aqui no final é o seu retorno, porque ele mergulhou tanto, tentando compreender essa ação da graça de Deus salvando pecadores, que ele simplesmente volta para cima e ele respira. E aí, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado?
e aí ele centraliza tudo que diz respeito à esperança do povo de Deus em Deus. Tudo é por causa dele. E ele vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lembre que o maior problema que o judeu enfrentava é querer fazer as coisas para ser visto pelos homens, receber o aplauso dos homens, ser reconhecido pelos homens. Então Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. E aqui ele para e vai aplicar tudo aquilo que ele ensinou do capítulo 1 ao 8, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. E aí, quando a gente lê um texto como esse e pensa na reforma protestante, nós vemos essa mesma realidade. Um Deus que está por trás de todas as coisas, conduzindo todas as coisas para que os seus propósitos sejam estabelecidos, porque o plano de Deus não pode ser frustrado e o seu nome seja glorificado. E hoje nós queremos tentar enxergar essa mão de Deus conduzindo a história a fim de que a sua vontade fosse estabelecida. E quando a gente consegue enxergar a ação de Deus na história, isso nos dá segurança por sabermos que a nossa vida está sendo conduzida por Ele e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu como benefícios espirituais concedidos pela graça à sua igreja, na minha vida, na sua vida e na vida de todo aquele que crê. Por isso vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Deus que esteja conosco. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti mais uma vez e pedir que o Senhor venha ser conosco. Ó Deus, que venhamos enxergar a Tua mão poderosa operando, Senhor, no decorrer da história, como Senhor soberano, não apenas da igreja, mas dos reinos e do mundo, Senhor. Por isso que nós possamos enxergar a Tua mão, Senhor, e vendo a Tua mão mover-se, Senhor, ó Deus, conduzindo a Tua igreja, mesmo nos momentos de dificuldade, Senhor, mesmo nos momentos de aparente treva, Senhor, o Senhor sempre tem o seu remanescente, Senhor, ó Deus, no meio do Teu povo. Por isso nós pedimos ao Senhor que ao enxergarmos a Tua mão poderosa socorrendo, Senhor, ó Deus, a Tua igreja nos momentos difíceis que ela enfrentou na história, isso sirva, Senhor, para fortalecer o nosso ânimo, Senhor, ó Deus, e animar o nosso coração para correr melhor, Senhor, a carreira que o Senhor propôs para nós. Por isso, que o Senhor venha ser conosco, Senhor, que o Senhor venha ser com a minha vida, que o Senhor venha ser com a vida dos Teus filhos. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estivemos estudando nessas últimas semanas, na verdade, desde a primeira semana de agosto, essa ação de Deus na história, trazendo a sua igreja para o lugar que ela deveria estar e para o fundamento sobre o qual ela deveria caminhar. Eu sempre faço questão de repetir isso. O que ocorreu no século XII, XIII, XIV, XV e XVI foi a maior obra de reavivamento do povo de Deus que ocorreu desde o Pentecostes. Nenhum outro evento entre o século I e o século XVI, ou 12 ao 16, e aí nós vemos o movimento de Deus espalhando todas as coisas, foi tão forte e tão eficaz para trazer de volta a igreja, o povo de Deus, para o seu caminho. Depois de 1000 anos de fraqueza, depois de 1000 anos de desprezo para com a palavra de Deus, volto a dizer, nem todos eram assim. Deus mantinha o seu remanescente, sempre teve uma congregação ou congregações paralelas, mas que no meio daquilo que era conhecido como instituição, da igreja como instituição católica, eram poucos, mas Deus sempre teve os seus que mantiveram a rédea. Aí, nesse sentido, esses não têm muito vulto porque eles surgiram na história e rapidamente foram abafados. Mas a partir do século XII, nós vemos Deus mover-se de maneira mais intensa e fazendo com que todo o trabalho que os homens que ele levantou realizaram se vissem de alicerce para que no século XVI eclodisse aquilo que chamamos de reforma protestante. Então foi uma obra de avivamento, foi uma ação de Deus sobrenatural, e nisso, apesar de nós, quando vamos expor a história, normalmente nós procuramos ícones, não é? Quando a gente quer fazer uma leitura da história,
a gente olha para a história e, dependendo daquilo que nós queremos falar, do tipo de assunto da história que nós queremos contar, nós olhamos para o passado e ficamos procurando os montes, aqueles eventos ou pessoas que na realização daquele propósito, eles apareceram de maneira mais intensa e foram vistos. Então, quando a gente estuda a história da igreja e passamos a citar esses nomes, não é para que agora a gente passe a admirar essas pessoas como se fosse algo, ou cristãos sobrenaturais, cristãos fora da realidade do cristianismo, mas na verdade o que ocorreu ali foi que Deus quis realizar uma obra e Ele escolheu. E a obra aconteceu e foi realizada não por causa da capacidade humana, sabedoria humana ou qualquer habilidade que eles tivessem, se bem que Deus utilizou-se daquilo que Ele proporcionou aos seus servos terem como instrução e capacidade para realizar essa obra. Então, a gente olha para Pedro Valdo, olha para Calvino, olha para Lutero, olha para Wycliffe, e a glória precisa ser dada somente a Deus. Porque se a gente começa a olhar para homens achando que eles foram mais distintos que nós no reino de Deus, nós vamos acabar perdendo a percepção de que Deus pode agir na nossa vida e usar a nossa vida da mesma maneira que usou a deles. Porque quem estava por trás de tudo aquilo era Deus. Não foi uma obra humana, não foi uma obra produzida pela capacidade humana, mas foi uma obra de avivamento produzida pela mão do Criador. Eu queria dar uma ideia de como é que essas coisas acontecem. Hoje eu estava pensando como eu poderia ilustrar essa ação de Deus. Eu pensei que poderia ser ilustrado dessa maneira. Quando a gente estuda a história da igreja, nós temos os pré-reformadores, os reformadores de primeira geração e os reformadores de segunda. Então, o que é que Deus faz? Deus é o técnico. Isso aqui, eu escrevi alguns nomes aqui que foram aqueles que mais se destacaram, mas nós não podemos esquecer de alguns que perderam a sua vida, como Girolamo Savonarola. Ele foi enforcado e queimado depois. Nós não podemos esquecer de Martin Bucer. Ele foi o tutor de Calvino, né? Se Calvino, ele na segunda vinda para Genebra, ele conseguiu se estabelecer como um pastor, e a partir do seu pastorado, junto à sua habilidade na área do direito, isso é devido à experiência que ele teve enquanto estava em Estrasburgo, sendo acompanhado por Martin Bucer. Era um homem extremamente capacitado, extremamente sábio, extremamente culto. Ele pastoreava uma igreja em Estrasburgo e ele foi o responsável em formar em Calvino um coração pastoral. Então, nós não podemos desprezar esse homem, apesar de não ter morrido como mártir, mas ele teve uma importância muito grande na formação, no final da formação de Calvino, no que diz respeito a capacitá-lo para ele realizar a obra que ele tem de realizar. Tanto que Calvino a gente vai deixar possivelmente para depois do aniversário da igreja, porque eu acho que tudo aquilo que a gente vai ver agora, relembrando aquilo que a gente ensinou na história da igreja, a gente vê somente em Calvino. Então, tudo aquilo que nós enxergarmos como Deus conduz a sua igreja, conduz a história para que a sua vontade seja feita, o que a gente vê Deus fazendo de Pedro Valdo a Lutero e Zwinglio, nós vemos Deus fazer tudo de novo somente na vida de Calvino. Mas Deus, como técnico desse time, o responsável por esse esquema tático histórico, na verdade a ideia é essa. Deus planejou uma obra, Deus fez com que os seus jogadores, eles fossem treinados com as ferramentas que Deus iria usar para realizar a sua obra, e isso é uma coisa que a gente precisa entender para não cairmos no culto à personalidade. É muito comum nos nossos dias os homens serem hiperadmirados por força de algum tipo de dom ou habilidade que ele tem. Nós não podemos fazer esse tipo de distinção dentro da igreja. Em Romanos, capítulo 1, Paulo vai se apresentar à igreja no seu currículo vitae. E ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quando ele usa essa expressão do separado, isso aqui a gente já explicou várias vezes,
ele não está falando daquela experiência que ele teve na estrada de Damasco. Mas Paulo tem plena consciência, como ele vai falar na sua carta aos Gálatas, que foi chamado desde o ventre da sua mãe, que desde o seu nascimento, Deus colocou as suas mãos e saiu conduzindo a sua vida, levando ele a ser capacitado com os instrumentos que seriam necessários para ele cumprir o seu apostolado, quando historicamente ele tivesse um encontro com Cristo, não no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito ao ministério. Então, ele tinha plena consciência que tudo aquilo que Deus havia possibilitado a ele aprender, iria cooperar para que ele exercesse a sua obra. Da mesma maneira, Deus faz na vida de cada pessoa individualmente. Deus nos habilita para que nós cumpramos bem a nossa função no local que Ele nos colocou no corpo. Na carta aos Coríntios, Paulo apresenta a igreja como corpo e que Deus distribui cada membro no seu lugar e dá a cada membro os dons que são necessários para ele exercer a sua função. Então, se Deus me colocou no dedo e eu estou olhando lá que o ouvido ouve e o dedo não ouve, como eu queria ouvir? Deus não me chamou para ser ouvido, Deus chamou para ser dedo. Mas ninguém lhe vê, Deus está vendo. Eu acho interessante isso. Paulo, quando apresenta essa figura do corpo, ele vai dizer que os membros que parecem ser mais insignificantes, Deus vai dar a ele muito maior glória. Então a recompensa e o reconhecimento do nosso trabalho tem que vir de Deus, e não da igreja, e não dos membros, e não dos crentes, e não dos homens. Então Deus, ele simplesmente possibilitou a esses homens um estilo de vida que iria treiná-los e muni-los de tudo aquilo que eles precisavam para realizar o plano que Deus havia estabelecido. Então, nós tivemos os pré-reformadores, que foram aqueles que surgiram do nada no meio da oposição, tanto que Pedro Valdo, apesar de ter morrido com 80 anos, foi assassinado. Eu tentei ver se o assassinato dele tinha alguma coisa a ver com uma perseguição católica, né? A Inquisição, que foi estabelecida justamente no tempo que Pedro Valdo se levantou e começou a pregar o Evangelho contra a autoridade do Papa. A igreja ordenou que eles parassem de pregar, excomungou eles da igreja, mas eles disseram que não poderiam parar de pregar, porque as escrituras diziam que o crente tem que pregar. Então, se a palavra do Papa, a palavra da igreja, estava indo contra as escrituras, então eles ficariam com as escrituras, e como consequência disso foi instaurado o tribunal da Inquisição, formado aquele exército da igreja católica, a fim de marchar contra aqueles que estavam se rebelando. A única coisa que eles queriam era pregar a palavra de Deus para o povo. Então, nesse sentido, Pedro Valdo, um homem rico, tinha dinheiro, e eu achei interessante, eu pensando hoje, que Deus alcançou a vida dele por um artista itinerante que estava numa feira pública e começou a contar a história de um homem que foi canonizado 100 anos antes pela Igreja Católica, praticamente no século XI, e que ninguém sabe se ele existe. Tanto que, se você for hoje estudar em qualquer livro católico ou site sobre Santo Aleixo, eles removeram o nome, porque não se sabe. Algumas pessoas acreditam que eles canonizaram uma lenda. Mas, por incrível que pareça, quando o cara estava contando a história de Santo Aleixo, que era um rapaz rico, herdeiro de uma família rica, que saiu de casa e foi viver como um mendigo, e porque ele abriu mão da sua riqueza, ele alcançou o status de homem de Deus e morreu na mendicância, porque isso é normal, né? Os santos, por causa do sofrimento, né? Não é por causa da obra de Deus, viram santos. Então, ele foi tão impactado que no outro dia ele foi no mosteiro e perguntou para um dos professores do mosteiro como é que ele poderia estar mais próximo de Deus e viver mais próximo de Deus. E como o cara era rico, Pedro Valdo, alguns historiadores dizem que o professor de teologia disse isso como ironia, porque ele tinha dinheiro. Vai, vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. Cara, volta para casa, chega para a mulher, o que é que tu quer da herança? Tu quer os bens ou quer as partes móveis? E a mulher disse, não, eu quero os bens. Pegou as partes móveis, quem ele passou a perna devolveu. O que sobrou, que ele conseguiu licitamente, ele dividiu, pegou parte, vendeu, pegou parte e deu para as filhas. A outra parte, ele pegou e contratou
2 estudiosos da época para traduzir os evangelhos e mais uma porção das escrituras para a língua romana, que era a língua que se falava na época, e o resto ele distribuiu com os pobres. E se tornou um evangelista itinerante vivendo de esmola. Porque o professor disse que as escrituras ensinavam que se ele vendesse tudo que tinha e desse aos pobres, ele teria um grande tesouro no céu. E ele ficou mais maravilhado ainda quando ele mandou traduzir os evangelhos e viu que Jesus disse isso mesmo. E aí ele evangelizou, pessoas se converteram e no mesmo proceder, eles vendiam tudo que tinham e se devotavam para ser pregadores itinerantes. Então, Deus muniu essa pessoa de recursos para que o que ele precisava antes de largar tudo tivesse nas suas mãos. O que ele precisava era da Bíblia traduzida na sua língua, principalmente os evangelhos, para pregar para o povo que esse era o seu desejo. E isso impactou. O povo começou a ouvir a palavra de Deus não em latim, mas na sua própria língua. Eu tenho um sobrinho que é da Carismática e eles estão comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. E eu não perguntei como é que eles estão comemorando esses 500 anos também. Esse Papa é do mal. Porque eles têm um Papa do mal, que tem cara de bom. É hiperecumênico esse Papa. Então a atitude do Papa tenta derribar qualquer tipo de parede de separação, levando as pessoas a acreditarem naquela ideia de que toda religião é boa e que são caminhos que levam a Deus. Para você ter uma ideia, gente, eu estou esperando acontecer. Mas o Papa Francisco, ele quer fazer um evento para cancelar a excomunhão de Lutero. Está em processo no Vaticano um pedido para cancelar a excomunhão de Lutero. Ele quer fazer média com a turma protestante. Então esse Papa não é de Deus, gente, ele é do mal. Ele quer ser ecumênico demais, ele é ecumênico demais. Para você ter uma ideia, ele chegou ao absurdo de dizer que se uma pessoa morrer ateu, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a vida dela, ainda que ela não tenha crido. Então, tiraram o outro, que até hoje não morreu, estava doente, à beira da morte, até hoje aparece passeando lá pelo Jardim do Vaticano, Bento XVI, bonzinho da saúde, mas ele era hiper radical. Ele estava a ponto de trazer de volta as indulgências, e ele afirmava categoricamente, ou a pessoa se tornava membro da Igreja Católica ou não tinha salvação para ela. E esse Papa não interessa ao curso desse mundo, e aí tiraram ele e colocaram um que não tem tribo nenhum. O muçulmano é irmão, o budista é irmão, todo mundo é irmão, e se morrer vai para o céu, porque o sacrifício de Cristo foi poderoso para salvar todo mundo. Então essa distinção aqui, que Deus levantou esses homens para fazer, o caminho é o Evangelho, é a fé em Jesus Cristo, é se apropriar dos benefícios espirituais que a morte de Cristo teve, a fim de que você possa de verdade nessa vida ter esperança. E Deus levanta esses homens, mas é verdade, ele teve a celebração do aniversário da Reforma do Vaticano. Eles fizeram a celebração dos 500 anos, já teve um evento lá. Da celebração dos 500 anos. O que eles falam nessa comemoração? Nós citamos que tiveram esses homens que pregaram o Evangelho e fizeram a mudança. A qual chegou até nós. E eles falam. Eu não sei, porque até pouco tempo atrás, Lutero é considerado um rebelde que se levantou dentro da igreja querendo destruir a igreja. E dividir a igreja. Né? Ele dividiu, e na verdade ele não dividiu. Né? Ele estava querendo unir uma igreja que já estava esfacelada. Primeiro com o grande cisma que dividiu a igreja do Oriente do Ocidente. Depois, o cisma das ordens monásticas, né? Para quem foi católico aqui, né? A maioria sabe, tem os mariano, franciscano, capuchinho, agustiniano, carmelita. Isso são tudo igrejas diferentes, com ideias de cristianismo diferente, com prática cristã diferente. Aí, o foco é não, mas tem um Papa lá e tem Roma. Mas não tem nada de unida. E isso já existia na época de Lutero. Por quê? Porque já que as escrituras não eram fundamento, cada um cria no que achava melhor para o cristianismo. Aí tinha gente, como em Roma, que vivia na riqueza, e mosteiros que eles faziam voto de pobreza e de miséria. Porque eles acreditavam que se quisesse agradar a Deus tinha que ser pobre e mendigo. Já os outros não tinham problema. A gente pode agradar a Deus sendo rico. Tudo dentro da mesma igreja. Então é um erro assim. Então, algumas coisas... A gente diz assim que são os enganos do diabo para tentar minar a fé e tirar a distinção. Por exemplo,
Quando a gente falou sobre os valdenses, que foram perseguidos, agora em 2015 o Papa foi numa igreja valdense lá na Itália, eu acho, e pediu perdão pelas atitudes não humanas que a Igreja Católica teve para com eles na Idade Média. Não é a atitude errada, não. Foram essas as palavras. Está no site do Vaticano, essa confissão do Papa lá. Eu quero pedir perdão pelas atitudes não humanas que a Igreja teve com vocês no passado. E agora apareceu essa última, porque ele está querendo cancelar a excomunhão de Lutero. Então, a ideia é que ele está querendo derrubar as barreiras para que as pessoas percam esse crivo. E que não importa se eles queiram ser bonzinhos, as Escrituras são o fundamento da fé e elas expõem o estado de trevas em que eles se encontram. Não são os crentes que têm que se converter ao catolicismo e voltar a ser católicos, é os católicos que têm que abandonar o seu caminho mau e crer em Jesus Cristo e se tornarão parte, mas eles não compreendem assim. Então Deus, Ele preparou cada um dos seus jogadores para que eles estivessem prontos para executar a sua função. Aqui tem um de defesa, do ataque. Então essa turma de trás foram aqueles que sofreram o embate. Tanto que, um exemplo, um John Wycliffe não morreu porque Deus deu um jeito de preservá-lo. Os Lollardos, historicamente, os que vieram da pregação de Wycliffe, né? Historicamente, os historiadores não entram em acordo. Uns dizem que eles foram totalmente dizimados, outros dizem que não. Mas a questão é que a verdade de Deus ela foi se fortalecendo. A gente usa até um exemplo para aconselhar casais, não é? Então, você tem um problema no casamento, deu um problema, resolva agora. Não fique guardando. Porque é mais fácil você remover um tijolo do caminho do que derrubar um muro depois que ele estiver pronto. Então, depois que está pronto, é uma coisa dessa. Então, Deus saiu construindo o muro. E à medida que o clamor para que a palavra de Deus voltasse a ser o alicerce da igreja se estabelecia, isso fortalecia a igreja em vários lugares. A igreja estava vivendo uma época, e a gente trabalhou muito bem isso, de crise na Europa. Havia crise em tudo que é tipo de experiência que os seres humanos tinham naquela época, e a coisa mais fácil de você encontrar na Idade Média era uma casa que tinha um velório. Quer porque foram para a guerra, quer porque morreram de fome, ou quer porque morreram de uma doença. E aí as pessoas, influenciadas pela pregação católica do inferno, com um caminho de salvação errado, ficavam desesperadas. Por quê? Porque elas não sabiam o que ia acontecer depois que morrer e a igreja não tinha uma resposta. Então, para a igreja voltar para o prumo, os reformadores ofereceram a Bíblia. Para o pecador que não sabia para onde vai, eles ofereceram Cristo. Eles ofereceram o Evangelho. Então, você quer ter esperança de vida eterna? Então, receba Cristo. Então, Deus conduziu por século XII, 1200, 1180, mais ou menos, 70 e pouco, Pedro Paulo surgiu, 1300 a 1400 surge John Wycliffe na Inglaterra, depois na Tchecoslováquia, na região da Boêmia, surge John Hus, e não está contido aqui, surge Girolamo Savonarola, também na Itália, e sobre o alicerce da obra desses homens, Lutero é preparado. Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça. Apesar de alguns historiadores apresentarem Zwinglio como um reformador de segunda geração, mas não é. Historicamente, a reforma começou primeiro na Suíça com Zwinglio do que com Lutero, se for colocar no cronômetro. Então, nesse sentido, tudo aquilo que Deus tornou público através desses homens que vieram antes do evento, porque foi escolha, né? A gente vai ter que, humanamente falando e racionalmente falando, vamos ter que dizer que a reforma começou aqui. Só que esses homens, eles não tiveram o privilégio que Lutero teve, que foi no final do século XV a invenção da imprensa. Gutenberg, né? Eu acho que é, um alemão. E a imprensa foi criada para imprimir o quê? A Bíblia. Não foi criada para imprimir qualquer livro. Foi criada para imprimir as Escrituras. E aí, nesse caso, nós vemos a mão de Deus aqui possibilitando a Lutero
o sucesso assim que esses não tiveram. Por quê? Porque até John Rose e Savonarola, as coisas eram escritas à mão. Imagine, pegar as escrituras ou um evangelho, eles escreviam, quando terminavam, botavam o rolinho embaixo do braço e saía para pregar. E aí o exército da Igreja Católica já estava de olho, prendia o cara, destruía a cópia das escrituras, pronto. Então, só era alcançado aqueles que escapavam dos espiões católicos. Mas a partir do momento em que a imprensa foi inventada, aí saiu em série, né? Não se produzia um e depois começava a escrever, não, já saía em série. E aí ficou mais difícil e aí as escrituras começaram a se espalhar na mão do povo. Então, nós temos Martinho Lutero agora munido da imprensa, e isso é uma coisa que a gente precisa entender. Hoje em dia, há um combate da igreja contra as redes sociais e a internet. Isso é um erro. Nós temos que ensinar as pessoas a usar. Temos que mostrar como elas podem usar. Nós temos um trunfo hoje muito maior do que Lutero. Qual era a mais alta tecnologia de informação que surgiu na época de Lutero? Foi a imprensa. E foi por causa dela que a mensagem do Evangelho se espalhou da Alemanha para os países ao redor. Nós temos o privilégio de postar uma coisa agora e o cara está lá no Japão, está lá na Europa, está lá nos Estados Unidos, está lá no... Quando o vento faz a curva, e se tiver conectado na internet e apertar um botãozinho que vai aparecer lá. Não precisa nem a gente ir lá. Então, nesse sentido, nós precisamos aprender a usar a tecnologia da nossa era para a expansão do Evangelho. Hoje, ela alcança mais gente do que na época de Lutero. Então, se Lutero com uma imprensa, daquelas antigas, que tudo era montado letra por letra, Deus usou para fazer o que fez, imagina o privilégio que a gente tem hoje. Então nós olhamos para a internet e parece que só enxergamos o lado mau. Quando na verdade ela pode ser um instrumento de divulgação do Evangelho sem precedente. Sem precedente. Então o problema não é o sistema, é o uso que nós fazemos dele. E isso pode fazer com que muitas pessoas sejam abençoados. Então, Lutero não virou as costas. A imprensa é coisa do diabo. Eu não quero esse negócio, eu vou continuar escrevendo. Como eu vi uma vez um pastor pregar aqui, que ele não tinha celular, não tinha telefone, quem quisesse falar com ele, que escrevesse uma carta, porque tudo era do diabo. Eu digo, eu não acredito num negócio desse. Mas Lutero se utilizou para o bem e para a glória de Deus do instrumento que havia naquela época para que a mensagem do Evangelho pudesse ser espalhada com mais facilidade. E a partir de Lutero e do trabalho que foi feito no Índio, lá na Suíça, Lutero na Alemanha, Deus continua usando homens. E aqui, se fôssemos pensar, né, quem sofreu mais foi essa turma aqui. Todo o fundamento daquilo que seria estabelecido como doutrina da igreja e pregação da igreja saiu daqui. Lutero, influenciado por eles, tanto que ele é condenado por defender John Rose Wycliffe, e foi condenado a herege justamente como herege, porque ele defendeu, disse que o concílio lá que condenou John Rose e Wycliffe errou. Então, daquele debate com John Eck lá, e a partir daqui a influência veio. Esses daqui, eles pegaram um pacote pronto. Eles só aperfeiçoaram, como é o caso de João Calvino. Mas o que a gente vê aqui? Vê Deus estabelecer um plano e preparar os seus instrumentos e, com mão forte, conduzir essas pessoas durante a história, a fim de que o seu povo fosse reavivado. Eles haviam abandonado Deus, haviam abandonado a palavra de Deus e agora foram trazidos. E essa obra é tão grande que chegou até a gente. A gente deve estar por ali, né? Luiz ia perguntar. Perguntou. Já perguntou, já. Então, a gente deve estar por ali. E ele vai continuar empurrando até consumar a obra que ele estabeleceu. Eu não sei que época da história entra o Armínio. Depois de aqui em Calvino. Ele foi um discípulo de Calvino e à medida que ele começou a aprender sobre o fundamento da predestinação, eleição e tudo mais, então ele começou a pensar, né?
Se Deus é totalmente soberano, então ele não pode condenar o homem, porque o homem não é responsável. O que ele fez? Acabou com a soberania de Deus, para exaltar o homem e manter o homem no seu pedestal. Agora, ultimamente, a gente tem o teísmo aberto, né? Esses mesmos arminianos começaram a pensar, bem, se Deus conhece o futuro e sabe o que eu vou fazer amanhã, e isso não vai mudar, então eu não sou livre. Conclusão deles, Deus não conhece o futuro. Então, eles mataram a soberania de Deus na Idade Moderna, né, na virada, e agora mataram a onisciência de Deus. Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu não sei o que eles fazem com o livro de Apocalipse ou alguma coisa desse tipo. Mas surgiu depois. Então, até aqueles 5 pontos que é dito, né, 5 pontos do calvinismo, gente, não foi de Calvino, tá? Nem tampouco os 5 pontos de Armínio também não é de Armínio. Foram os discípulos de Armínio que queriam fazer com que o fundamento da fé dos holandeses mudasse. Então, naquela época era diferente de hoje, né? As nações, os reinos, eles seguiam a fé do seu príncipe. Então, a Holanda, o fundamento da fé era a doutrina reformada. E aí o que acontece? Esses discípulos de Armínio, que eram alunos dele, depois que ele morreu, fizeram uma confusão para que fosse mudado e o contrário do que eles criam fosse estabelecido. Eles foram derrotados, né? Então, os 5 pontos do calvinismo, que não é de Calvino, foi justamente a reação desse símbolo de Dort lá contra os remonstrantes, como era chamado os discípulos de Armínio. Aí eles estabeleceram, né, a tulip, depravação total do homem, a eleição incondicional, L, expiação limitada. Hoje, por causa do politicamente correto, eles estão dizendo que ela é eficaz, né, por causa das críticas. L e eleição incondicional e perseverança dos santos. Aquele que foi salvo vai ser salvo até o fim. Os de Armínio pregavam o contrário disso. O homem não é totalmente depravado e, como consequência disso, a eleição é por previsão do exercício da fé da pessoa e isso aí tudo assim. Mas eles foram derrotados. Então, os 5 pontos de Armínio não é de Armínio, nem tampouco os 5 pontos de Calvino não é de Calvino. Foi nesse símbolo que teve lá. Então, o que nós temos na história? A mão de Deus fazendo com que se executasse o seu plano. Vem ali a defesa, toca para o meio de campo, arma jogada, cruza. Estava Calvino e John Knox lá só para... Que era o técnico. O técnico era bom. E continua sendo bom. Até hoje. O efeito desse jogo influencia a nossa vida. Ainda que em alguns momentos da história pareça que a gente está do lado do time perdedor, mas não estamos. Então Deus utilizou desses homens, volto a dizer, sem esquecer esses aqui e outros que surgiram e que se tornaram muito importantes. Talvez depois do aniversário da igreja a gente faça uma varredura para falar bem pouco da vida de cada um deles. Alguns têm um filme, né? Eu dei o nome dos filmes naquela vez, né? Mas um que eu aconselharia você ver é o Fora da Lei de Deus, né? Quem não viu ainda, que é o de William Tyndale, que quis traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para a língua inglesa, e ele teve que ficar fugindo de lugar em lugar para fugir da igreja católica que ia pegar ele e matar ele. Até quando ele está terminando a tradução, a história diz que é o melhor amigo dele entregou ele. E ele foi morto. Aí outras pessoas terminaram a tradução. Então, foi um momento restaurador, foi um momento de avivamento. A reforma alcançou não apenas o aspecto religioso, não é? Mas houve influências da reforma em várias outras áreas. Semana passada a gente viu a influência de Lutero na educação. Então, a estrutura do sistema de ensino que a gente tem hoje foi criada por Lutero, reestruturando o ensino da Alemanha naquela época. 3 níveis: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Quem criou isso foi Lutero. Então, nesse sentido, influenciou socialmente, imagine. E aí a gente vai ver isso com Calvino, né? Um exemplo, a primeira cidade da Europa que teve sistema de esgoto foi Genebra. Primeira cidade da Europa que teve hospital público, Genebra. Hoje uma coisa tão normal que a gente reclama, mas a gente olha para a história, a vida dos reformadores influenciou isso.
Então existe uma série de benefícios que a gente tem hoje social que começou através do trabalho disso. A gente só pensa na reforma como algo que influenciou espiritualmente, mas não foi. Influenciou a Europa da época. Principalmente porque agora tinha a Bíblia na língua do povo, e aí era necessário que o povo fosse educado para ter acesso e o privilégio de ouvir a voz de Deus na sua própria língua. Então, religiosa, política, econômica, influenciou das mais diversas maneiras. Eu só queria, nesse segundo ponto, se você tiver curiosidade, por acaso, de ir na internet para ver essas questões dos 500 anos da Reforma, do lado não protestante há um ataque, gente, contra Calvino e contra Lutero, que é um absurdo. Contra Lutero por causa da revolta dos camponeses, né? Morreram mais de 100 mil camponeses numa revolta que houve naquela época, e eles usam a linguagem do marxismo cultural, né? Do discurso do ódio, aquilo tudo para falar do episódio de Lutero. O que aconteceu é que os camponeses se rebelaram contra a autoridade do império, e Lutero simplesmente não sabia o que fazer. E ele simplesmente disse ao governo que fizesse aquilo que, como governo, ele tinha autoridade para fazer, e é o que está em Romanos capítulo 13. Se você quer receber o louvor das autoridades, obedeça. Mas se não, não é em vão que ele traz a espada, porque são ministros de Deus para punir aqueles que fazem o mal. Então, o governo marchou contra os pobres e mais de 100 mil foram mortos. Lutero, ele simplesmente disse que eles tinham que fazer aquilo que eles deveriam fazer como autoridades que Deus estabeleceu. Então, eles marcharam com seus exércitos. Então, Lutero é um assassino. E aí passa para o lado de Calvino. Nós tivemos um caso com um herege católico que chegou em Genebra, chamado Miguel Serveto, e quando ele chegou em Genebra, ele começou a pregar as heresias dele. E volto a dizer, Idade Média passando para a Moderna, ainda funcionava todo aquele sistema anterior. Em Genebra, heresia era um crime, como matar uma pessoa, como roubar. E a pena para heresia era a pena de morte, a pessoa ia ser queimada na fogueira, como a católica queimava herege. Então, Serveto já estava fugindo da Inquisição Católica, porque queriam matar ele, porque ele pregava contra a doutrina da Trindade, e ele vem para Genebra, e Calvino manda uma carta para ele dizendo que ele não venha para Genebra. Não venha, porque ele iria morrer. Ainda assim, ele veio, ele pregou as heresias dele em Genebra, e Calvino denunciou ele. Foi Calvino que entregou ele para o conselho. Calvino não condenou, só que, infelizmente, o pessoal manipula a história e fica dizendo que foi Calvino que matou ele, que Calvino foi que mandou matar, e ele não fez. Era um criminoso, e ele entregou o criminoso ao juiz da cidade para que decidisse o que iria fazer com ele. A pena era morrer queimado. Calvino até intercedeu para que ele morresse de outra maneira, porque Calvino considerava a morte queimado vivo assim muito, muito sofrida, mas ele não foi ouvido porque ele não tinha influência nenhuma no conselho. Ele era um estrangeiro, não podia fazer parte do conselho, nem de nada assim. Ele era aquela pessoa que foi contratada para idealizar um plano de organização da cidade a fim de que a cidade pudesse caminhar sobre ele, mas ele não tinha como é que eu posso dizer assim, não tinha poder executivo na administração da cidade. Então ele entregou um criminoso. Já pensou se heresia fosse crime hoje? Eu entregava um monte de gente, e eles iam me entregar, ia morrer um monte de gente. E assim, a gente entregando ele daqui para lá, e eles entregando a gente daqui para cá. Só que, infelizmente, é uma distorção histórica, né? Biblicamente, Lutero fez o que era certo. Eles estão se rebelando contra os governos, sem que esses governos estejam fazendo coisas assim diretamente que infringe a palavra de Deus. Então, tanto que Paulo não encontra a pena de morte como o exercício de uma lei, de uma punição aprovada como lei. Então, o cidadão foi informado: se você cometer esse crime e matar alguém, você vai morrer. Ele cometeu o crime, ele sabia que a pena era a morte, foi preso. Então, ele está recebendo a consequência do seu erro depois que foi informado. Então, nesse sentido, se você lê alguma coisa na internet, você pode se deparar com esses sites que não são de pessoas
protestantes ou são de arminianos. Então eu fiquei horrorizado com tanta coisa que eu li que não é verdade, assim, historicamente falando, mas que tentaram aplicar para eles por força da influência política, econômica e social que ocorreu. Na Reforma surgiram algumas igrejas, né, inclusive a nossa. Então, se você for estudar a história dos batistas e alguém disser que nós viemos de João Batista, rasgue esse livro. Não é verdade. E se disser que a gente veio dos anabatistas, também. Então, a gente vai trabalhar isso, possivelmente na semana que vem, para deixar claro de onde vieram as denominações mais históricas que nós conhecemos hoje. Então, dessa ação primária da Reforma Protestante, quando ela se expande, nós tivemos 4 grupos que surgiram. Primeiro, a Igreja Evangélica. Volto a dizer, não existe Igreja Luterana. Então, é muito comum as pessoas cometerem esse erro. É a Igreja Evangélica de confissão, que tem como fundamento da fé aqueles princípios que foram ensinados por Lutero. Tanto que você vai na Alemanha, não procure uma igreja luterana se você tiver o privilégio de ir lá. Procure uma igreja evangélica. Não existe igreja luterana lá. Até hoje é igreja evangélica. A igreja evangélica foi estabelecida na Alemanha. Já lá na Suíça, com Calvino, foi estabelecida a igreja reformada. Então, quando você ouve igreja reformada na Idade Média, foi a igreja que surgiu como consequência da pregação de Zwinglio, depois Calvino. O anabatismo foi um movimento que surgiu na época extremista. E é o problema, né? Quando surge um movimento extremo, até com uma ideia certa, eles vão descambar no legalismo. Então esse foi o grande problema que o anabatismo ele enfrentou. O anabatista, porque eles rebatizavam as pessoas que se convertiam, não foi uma coisa que os reformadores se preocuparam. Então é complicado quando a gente vê a turma querendo interpretar a história do século XVI, tendo como fundamento a história atual. Não dá. Isso é um erro que as pessoas cometem até na interpretação bíblica, que a gente chama de anacronismo. Você interpretar um evento fora do seu contexto. Eles estavam vivendo na Idade Média, passando para a Idade Moderna, mas tudo funcionava igual à Idade Média. Então, nesse sentido, um exemplo. O príncipe era protestante, o reino era protestante. O imperador virava protestante, o reino todo virava protestante. Nem todo mundo se convertia, virava para o imperador. Mas virava porque era a forma como as coisas funcionavam. Então, nesse sentido, o que é que os reformadores faziam? Eles influenciavam o governo para que o governo estabelecesse como princípio e fundamento de fé aquilo que eles estavam pregando. Só que os anabatistas quiseram a separação radical da igreja e o Estado. E aí, como consequência disso, tiveram briga com os príncipes e reis, morreu um bocado, tiveram briga com os protestantes e morreu um bocado também. Então, nesse sentido, eles são uma ala conhecida como a ala radical. Então, o discurso deles era até bonito, né? Nós só queremos uma igreja fundamentada na palavra em Cristo, no Espírito Santo. Só que é a Bíblia que manda ser sujeita às autoridades. As autoridades devem ser desobedecidas se aquilo que ela nos ordena fazer por força de lei vai nos levar a pecar. Então, nós não devemos obedecê-la, mas senão, vai caminhar junto. E a gente tem que pedir sabedoria para influenciar o curso para onde o mundo está e não ser influenciado por ele. Então, os anabatistas, eles simplesmente queriam que as coisas acontecessem de uma hora para outra, como a gente estudou Zwinglio, né? Zwinglio, ele pediu aos anabatistas para ter paciência. Nem Zwinglio, que foi radical, foi muito mais radical que Lutero. Os anabatistas consideravam Zwinglio liberal. Zwinglio chegou para eles e disse: olha, a igreja está passando por uma mudança. À medida que a igreja for conhecendo a palavra, ela vai ser transformada. Então chegou para os anabatistas e disse: tenha paciência. Que paciência que nada, eles romperam com o Zwinglio. Eles queriam fazer, é um problema disso, né? Do radicalismo. Eles querem que as coisas aconteçam e acreditam que vão acontecer na força. E não vai. Não vai acontecer assim. E eles tiveram um problema sério
Então, isso aqui nós vamos possivelmente tocar mais adiante. Depois tivemos aquele problema da reforma sendo estabelecida na Inglaterra por força do rei querer se divorciar da sua esposa e casar com outra. Na verdade, ele casou com mais 3, né? Matou 2. E a última não morreu porque o rei morreu antes. Mas por força do rei que se casou, e a mulher não dava um filho homem, se ele não tivesse um filho homem não teria o herdeiro, então ele foi para a igreja católica pedir para cancelar o casamento dele, a igreja católica não aceitou. Então o que aconteceu? Ele se desliga da igreja católica e recebe influência da fé reformada por força da esposa, e como consequência disso foi estabelecida na Inglaterra a igreja anglicana, né, que nós conhecemos hoje. Então, ela foi fundada nessa época com a entrada do fundamento reformado. Então, o que é que e aí tivemos um problema que existe até hoje, né? O líder da igreja é o rei. Por exemplo, o líder da igreja na Inglaterra é a rainha da igreja anglicana. Se fosse dizer a papa da igreja. Então, ela é que determina, né? Então, esse tipo de atitude, a exemplo dos anabatistas, parte do povo da igreja não aceitou, e foi daqui que surgiu o movimento puritano em oposição a esse sistema que não excomungou da igreja as práticas que eram católicas. Então imagine, você tem um período de transição. Então você pega Lutero, Calvino, eles se preocupavam com aquilo que era importante. Então, qual era a coisa mais importante na Idade Média em relação ao cristianismo? Não era o sistema, nem a forma de culto, nem o modelo de batismo. O problema era o evangelho falso que estava sendo pregado para o perdido, dando falsa esperança e estava morrendo para o inferno. Então, a preocupação de Lutero era evangelística. Ele queria que o povo entendesse que a salvação era por intermédio da obra de Cristo, que o perdão é pelo sangue de Cristo, que a justificação deve ser ao pagamento que Cristo realizou e não qualquer tipo de pagamento que o ser humano faça. Já Calvino, ele vem e tem essa verdade aqui, um monte de gente se converte e ele começa a trabalhar agora na nova vida que esse povo vai ter. Então a ênfase de Lutero era, se fosse pensar assim, Tiago e Paulo, é Lutero e Calvino. Paulo está preocupado com a justificação do homem diante de Deus. E Tiago, com a justificação da fé que o salvo diz ter diante dos homens. O que é que o povo está vendo em você? Se eu perguntar para o povo, olha, fala daquele crente ali, como é que é a vida dele, como é que tu tem visto? O que é que ele vai dizer de você? Então Tiago estava preocupado com isso. Se você diz que é um salvo, as suas obras diante dos homens devem testificar. Então, se eu pergunto para uma pessoa, olha, fala daquele crente ali. Se ele falar que você é parecido com o mundano, então essa sua fé é falsa. Essa sua fé é falsa. Então, Calvino estava preocupado com o estilo de vida que glorificasse a Deus. Então, se você diz que é crente, tanto que o desconhecido faz, então se é predestinado, vive de qualquer jeito. O slogan da reforma era, se você é eleito, prove com a sua vida. Se a vida não provar a sua eleição, então você foi eleito para o inferno. Então, nesse sentido, a gente precisa entender essa divergência e interpretar essa realidade para trás, porque é muito comentário errado, porque eles não conseguem interpretar a experiência religiosa da reforma dentro da consciência medieval, e não da maneira como o mundo funciona nos nossos dias. Né? O Calvino foi assassino. Qualquer um de nós estivesse lá e entregar o cervejo. Com o zelo que eles tinham, e alguns estudiosos dizem que Calvino acreditava que o princípio do Antigo Testamento valia. Né? O cara escreveu um monte de coisa contra o Calvino, porque o Calvino era um assassino, e como é que os evangélicos seguiam o Calvino, um assassino, não sei o que e tal. Tá bom, quem foi a primeira pessoa que mandou matar herege? Botei lá. Foi Deus. Você vai chamar Deus de assassino agora? O primeiro que mandou matar herege foi Deus, meu filho. Vai lá o cara profetizar em nome de Deus, sem Deus ter falado e fosse pego no erro. Ele era morto. Calvino acreditava que esse princípio, alguns estudiosos dizem, valia ainda para a igreja. Se o cara queria destruir o templo do Espírito Santo, essa é a ideia de Paulo. Ele está falando daqueles falsos pregadores que acabaram com a igreja de Corinto. No capítulo 3, quando ele diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. O templo ali é a igreja.
Então ele está falando daqueles hereges que estavam lá. Deus vai destruir você. No Antigo Testamento, Deus mandou matar esse povo. Então, alguns dizem que Calvino acreditava nisso. Mas desse trabalho que houve, surge, em primeiro plano, os evangélicos, com a reforma luterana, Igreja Reformada, com o calvinismo, o anabatismo, que era a reforma radical, e o anglicanismo, que foi um esquema para permitir que o rei casasse com outra mulher e se divorciasse da outra. Depois ele se divorciou dela, casou com outra, depois se divorciou da outra, casou e virou uma bagunça lá. Mas é isso aqui. E aí desse grupo, desse ramo, vem depois os congregacionais, vem depois a metodista, vem depois os batistas e aí por diante. Então, se for bom, a gente, a semana que vem, vai mostrar para vocês como agora Deus, ele estabelece o fundamento da palavra e sai expandindo. Aliás, pessoas perguntam, por que tem tanta denominação? Por que não é uma só? E aí, vamos ter que interpretar isso na história. Então, os grupos surgiram e receberam seus nomes por força. Do batismo, novamente, da presbiteriana por causa do sistema de governo, do metodista por causa da maneira como o John Wesley era organizado. Então ele trabalhava com métodos para tudo dentro da igreja. Então cada um recebeu o nome de acordo com o seu fundador, mas não era outra igreja, era a igreja de Cristo que estava se expandindo, estava se estabelecendo nos mais diversos lugares. Então daqui para frente nós temos agora a obra de Calvino, na Suíça, assumindo a batuta de Ulrico Zwingli. Temos a obra de John Knox na Escócia, o fundador da igreja presbiteriana. Tivemos o surgimento do anglicanismo e e depois aquelas ações de traduções de Bíblia que foram feitas de estabelecimento de escolas teológicas para treinar os obreiros que iriam expandir essa verdade. Então, semana que vem, a gente dá continuidade a isso aí. Vamos lá. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque conseguimos ver que a nossa presença hoje aqui nesse lugar como tua igreja, como pessoas que têm como fundamento de fé a tua palavra, Senhor, que crê, Senhor, da tua salvação pela graça, mediada pela fé, tendo como pagamento suficiente a obra que teu Filho realizou. Ó Deus, nos prova que a obra que o Senhor começou lá, Senhor, ó Deus, ainda é permanente hoje. Nós fazemos parte dessa obra e podemos olhar para o futuro sabendo que a obra que o Senhor está fazendo através da nossa vida vai abençoar e vai, ó Deus, vai influenciar, ó Deus, a próxima geração. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude, Deus, a permanecermos firmes nessa jornada, Senhor. Ó Deus, principalmente tendo a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Deus. Que a nossa fé seja firmada nela, Senhor, seja fincada nela, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra seja a âncora, Senhor, sobre a qual a nossa alma encontre repouso, Senhor, porque é ela que nos revela quem Tu és, Senhor. É ela que nos revela quem Teu Filho é e a obra que Ele realizou, Deus, para que hoje nós pudéssemos viver essa esperança de vida e vida eterna. Por isso, pedimos ao Senhor Deus que diante de toda essa obra que o Senhor fez e diante dessa multiplicidade de pessoas que foram, ó Deus, influenciadas pela Tua palavra e Teu Santo Espírito, Senhor, para realizar uma obra passada que tem abençoado a nossa vida, nos leva a acreditar, Deus, que se nos entregarmos e nos colocarmos nas Tuas mãos, Senhor, ó Deus, o Senhor pode fazer uma obra tão grandiosa que vai abençoar não apenas a nossa vida, não apenas a nossa geração, mas também as gerações futuras, Senhor, ó Deus. Por isso, colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, e venhamos, ó Deus, sempre lembrar, Senhor, principalmente por causa daquilo que Calvino tanto enfatizou, Deus, que a glória, Senhor, de todas essas coisas e de todas essas obras pertencem a Ti, Senhor, e somente a Ti. Somos apenas instrumentos, Senhor, somos apenas servos inúteis, somos apenas aqueles escravos de última categoria, Senhor, que antes da morte estão fazendo a última vontade do seu Senhor e mais nada. Por isso, ó Deus, mesmo sabendo que a Tua palavra nos coloca nessa condição, sabemos que o Senhor salvou a nossa vida, que o Senhor está conduzindo a nossa vida para viver em comunhão contigo eterna, Senhor. Por isso, nessa noite vem receber o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Estejam orando pelo aniversário, né?
Sábado de manhã vamos ter um café da manhã com os pastores, e aí sábado à noite começamos a série de reuniões, abertura sábado à noite, domingo 9 da manhã e domingo 9 à noite. Possivelmente, eu queria que o pessoal ficasse atento, nós vamos celebrar a ceia no domingo de manhã, porque no segundo domingo vai ser o dia que a gente está indo para Fiel. Então, domingo pela manhã, no aniversário, aproveitando que os nossos irmãos de Sombrio, Praia Grande, São João do Sul, Morro da Fumaça vão estar aí, né? Praia Grande, e tem uns irmãos que estão vindo aí lá de Caxias do Sul, para assistir os cultos, né? Eles vão ficar hospedados lá na praia, lá na Vera Torres. Então, nesse sentido, nós vamos ter os irmãos de Criciúma, da Presbiteriana, que já disseram que vem, e da Presbiteriana de Araranguá. Então, eles disseram que como vieram ano passado, vão estar vindo aqui, e alguns irmãos de Sombrio, das outras denominações. Então, vamos pedir a Deus que de verdade venha fazer com que os corações estejam preparados para ouvir a sua palavra. Então, cumprimente seu irmão.